Vamos então à segunda parte do 8º capítulo. Nós estávamos falando na primeira parte sobre a diferença da mediunidade da Eugênia e a mediunidade da Celina. As duas mediunidades de psicofonia, a da Eugênia consciente e da Celina sonambúlica. Aí nós vemos aqui o André colocando que aquela interação entre a Celina e o José Maria, esse espírito tão necessitado, se dava de uma forma tão grande e a diferença entre as duas era assim tão gritante que ele tinha um monte de perguntas, né? Aí nós vamos ver aqui o André colocando. A mediunidade falante em Celina era diversa. Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Porque a primeira, a Eugênia, né, se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada à tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidados de mãe, porque numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança, ao Aulus, desculpando ali o fato deles serem aprendizes, de ter tá ali explicando, ensinando as coisas para ele explica. Celina, explicou o bondoso, né, o Aulus, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então, ela está desligada do cérebro dela, exatamente como se faz quando nós estamos dormindo. Ela tem só a ligação do fio de prata ali. Então, ela está exatamente como um corpo quando dorme. Ela está afastada da matéria, permitindo que esse irmão use essa matéria dela para se comunicar e para ser doutrinado. Mas em espírito, ela está ali o abraçando e controlando ele, né? Ela tem essa, como ele diz, essa mediunidade de psicofonia, que é a mediunidade falante, perfeita. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece assim agressivo, tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda, nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Então nós vemos aqui
que ele está revoltado, ele continua aquele tirano, aquela pessoa, mas ele está ali envolto naquelas energias e está sim controlado e dominado por ela, mas ele se sente mais à vontade, ele não se sente preso como aquele espírito que estava junto com a Eugênia. Aí nós vemos aqui o Hilário perguntar: caso não fosse Dona Celina a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Né? O Hilário pergunta para o Alves. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se rendem às forças vampirizantes. Então, se a Celina não fosse um espírito elevado, se mantendo na sua reforma íntima, se preparando, estudando, cuidando da sua elevação moral e da sua mudança interior, ela corria o risco, sim, de ser usada por um espírito inferior e ser até vítima de uma possessão. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Então nós vemos aqui que através das energias da Celina, através daquele abraço amoroso, através de toda aquela compaixão que ela o envolveu, ele pôde receber tudo isso, receber ali do Raul Silva a orientação, o esclarecimento, a ponto de cair no choro, né, num arrependimento salutar. Vamos lembrar que o André coloca ali no começo que ele tem remorso de algumas situações. O remorso não ajuda, o remorso não ajuda ninguém a crescer. O remorso alimenta o ego e alimenta a alma. O remorso, quando bem empregado, que é o que o Raul Silva faz ali, para ele se transformar em arrependimento verdadeiro, aí sim começa o processo de aprendizado para que mais para frente se possa ressarcir aquilo que se fez de errado. Então nós vemos aqui esse José Maria entrando nesse processo de sair do remorso, que é uma valorização do ego, que faz parte do orgulho, que faz parte da prepotência, para entrar no arrependimento, naquele sentido de se envergonhar, de realmente sentir os erros, o peso dos erros e começar a se arrepender, que faz com que ele chore. E o choro é uma forma, como se diz mesmo na linguagem popular, de se lavar a alma. Ele estava ali começando a lavar toda aquela sujeira que estava em volta dele e ajudado pela energia da Celina. Vamos lembrar que o que o Aulus colocou aqui, que as trevas se dissipam, se diluem, né, na luz. Então aquela energia de luz, aquela iluminação, aquele amor de mãe, aquele abraço amoroso, aquela caridade maior, né? Através do amor
que a Celina o envolveu, limpou, dissipou parte daquela sujeira, de todas aquelas trevas, daquela energia deletéria que ele tinha com ele. E isso ajudou para que ele pudesse enxergar um pouco, sentir um pouco mais, se arrepender, chorar e estar em condições de ser levado dali para os locais de refazimento. A gente sempre coloca, e é assim que funciona. Esses espíritos são levados ali por mentores amorosíssimos, por mentores que vêm aqui naquele momento, aquele espírito está em condição de receber uma ajuda. Então é o que o Aulus coloca ali, a casa está preparada, tudo está protegido. Então ele entrou ali, é o que ele fala para o André, não se preocupe com a dona Celina, porque a casa está protegida, ela está protegida. Ele entrou ali amparado por espíritos superiores, que a gente vê que o André não tem condições de perceber e ver ali, mas espíritos superiores estão amparando, ele está em condições ali de poder ser ajudado. E através de todo esse amor e de toda essa energia, ele cai em si, ele cai em choro, aí ele tem condições para poder ser auxiliado. Com aquele choque anímico do ectoplasma da Celina, ele tem forças e condições para ser levado para as regiões do espaço, que a gente chama de regiões de refazimento, onde ele vai receber auxílio, onde ele vai receber a parte higiênica, ele vai receber um banho, ele vai receber roupas limpas, ele vai receber auxílio médico, tratamento, amparo, né? Vai ter os outros doutrinadores ali que vão auxiliar a se melhorar. Então vai funcionar como se fosse um hospital. Né? Então a casa espírita funcionou ali como um pronto-socorro, né? Aquela situação ali de emergência. Então ali o pronto-socorro começou com as primeiras, digamos assim, limpezas das feridas, as primeiras ataduras, a coisa de emergência, e nas colônias de refazimento no espaço ele vai poder continuar o seu tratamento e receber o seu auxílio. E nós, através desses ensinamentos, vimos a diferença entre a psicofonia consciente da Eugênia e a psicofonia sonambúlica da Celina. Vamos continuar estudando as mediunidades no próximo capítulo.